Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia do blog O Trampo e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre qual é a melhor maneira de responder as perguntas mais frequentes ou mais comuns feitas em entrevistas de emprego. E para começar essa série, eu selecionei a clássica e super batida qual é o seu maior defeito. Aliás, se você tiver sugestão de perguntas, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente pode estar abordando em próximos vídeos. Apesar de ser super batida, tem muita gente que ainda se enrola em responder essa pergunta. Então vamos lá para as dicas. Bom, primeiro é importante entender o que o recrutador busca quando ele faz uma pergunta desse tipo. Principalmente para essas perguntas que são super batidas, que até mesmo os recrutadores já sabem que as pessoas já vão preparadas para esse tipo de pergunta. Então assim, a primeira coisa é testar sua autocrítica e honestidade. Então, dica número 1, seja honesto. Fuja, mas assim, fuja mesmo dos chavões, aquelas, eu sou workaholic, eu sou perfeccionista, eu trabalho super duro. Gente, esquece, isso não é isso que o recrutador busca quando ele faz essa pergunta. Se você tiver dificuldade em pensar em quais são os seus maiores defeitos, eu acho que o melhor não é pensar em defeitos, é pensar em pontos a melhorar. Profissionalmente, quais são os pontos que eu tenho a melhorar? Bom, a terceira dica é: ok, você levantou quais são os pontos que você tem a melhorar, mas qual deles escolher para responder a pergunta? Você tem que olhar para a vaga, você tem que olhar o que está sendo pedido na vaga. Então, assim, preferencialmente escolha uma habilidade que você precisa desenvolver, mas que não tem relação com a vaga. Então, por exemplo, se você está concorrendo para uma vaga de analista financeiro, não se espera que falar em público seja uma das qualidades necessárias exigidas no perfil dessa vaga. Então, talvez essa possa ser uma boa característica a mencionar. Se utilizando o mesmo exemplo, você está concorrendo para uma vaga de analista financeiro, você diz que você, por exemplo, é desorganizado. Se esse analista financeiro tiver que lidar com pagamentos, com dinheiro, com coisas desse tipo, desorganização pode ser uma característica indesejável no perfil do candidato. E a quarta dica é, além de autocrítica e honestidade, obviamente o recrutador também quer ver, ok, você consegue se enxergar, você consegue saber onde estão os pontos a melhorar, onde você precisa se desenvolver, mas o que você tem feito para isso? Então, tão importante quanto mencionar esse ponto a melhorar, é importante que você mencione também o que você tem feito para corrigir essa deficiência. Uma outra dica é a ênfase que você dá na sua resposta. Então é o seguinte, a ênfase não é no defeito, no ponto a melhorar. A ênfase é no que você tem feito para corrigir, para melhorar. Então, por exemplo, usando de novo a questão da oratória, de falar em público, tá? Ao invés de falar, para mim é super difícil falar em público, realmente me sinto muito desconfortável, eu fico nervoso, me preparo antes, mas não tem jeito, eu sempre me vejo na mesma situação, mas eu tenho feito cursos para melhorar isso. Você viu que a ênfase foi toda no defeito? Então, ao invés disso, você vai inverter a situação. Então, vamos mudar a ênfase. Agora, vamos dar ênfase no que você tem feito para corrigir esse ponto. Então, por exemplo, eu não me sinto confortável falando para grandes públicos. Então, assim, eu já fiz mais de um curso de oratória e um outro curso sobre como falar em público. Eu tenho tentado, dentro do possível, me expor mais. Então, sempre que existe uma possibilidade de uma apresentação, eu acabo me voluntariando para fazer isso, porque eu acho que é uma maneira que eu encontrei de lidar com esse problema. Então, assim, públicos menores, eu já não acho que seja tão complicado. Enfim, coisas desse tipo. Você viu que mudou o foco? O foco não está mais no problema? É isso que você tem que fazer, você tem que aprender a se vender, mesmo quando a situação seja falar sobre um defeito. E por fim, seja objetivo, tá? Não fique falando meia hora em círculos, não. Então aqui, nessa resposta, por exemplo, você tem que responder a situação e o que você tem feito para corrigir essa situação. Pense numa conversa de elevador. Então assim, você tem um tempo limitado para introduzir, desenvolver e concluir. É aquele tempo e acabou-se. É assim que você tem que pensar. Gente, essa foi a dica de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários sugestões para outras perguntas e a gente vai fazer os vídeos nas próximas. Eu espero que vocês tenham gostado. E não esquece de assinar meu canal se você ainda não assinou, de deixar um like, isso é super importante para mim, para divulgar esse trabalho. E se você conhece alguém que também pode gostar desse conteúdo, compartilha. Gente, é isso. Um beijo para vocês grande e até o próximo vídeo. Tchau!